Pessoal, a gente está aqui de volta para mais um encontro do Pastor e Amigo. Essa série que eu comecei com meu aniversário de 15 anos de ministério, né? É uma forma de comemorar. E eu tenho convidado, então, amigos que são pastores para a gente bater papo. E hoje a gente está aqui com o pastor Sérgio Mota, Sérgio Pinto Mota, que foi meu colega de seminário, meu padrinho de casamento, fez a oração consagratória do meu concílio, então tem sido um amigo aí nessa caminhada e com certeza a gente vai ter algumas histórias para compartilhar com vocês aí. Ele, a família, né, a Naira, a esposa, a Vitória, a filhota, que a gente acompanhou aí no nascimento, como ele acompanhou também aqui o da Rebeca. A gente tem sido próximo aí nesse tempo e a gente quer compartilhar então um pouco com vocês das coisas que nós vivemos. Sérgio, fala um pouco aí sobre você, sua família, seu ministério, faz uma apresentação aí para nós. Muito bem. Domingos, alegria estar aqui com você, compartilhando contigo aí desse aniversário de ministério, 15 anos de ordenação, né? Passa muito rápido, meu amigo. Parece que foi ontem, né, que a gente estava ali subindo e descendo aquelas ladeiras ali do Seminário do Sul, né? Já passam 15 anos. Aliás, você subia de carro, né? Eu subia a pé, mas você subia de carro. Depois você começou a mudar. Mas eu subia também. Eu subia e descia, né? Eu subia de carro e descia carregando aí uma galera, né? Alegria estar com você nesse tempo aí, esse ano de comemoração do seu aniversário de ministério, fazer parte disso aí, né? Eu sou o Sérgio, sou pai da Vitória, sou casado com a Nara, as pessoas maravilhosas que Deus tem colocado aqui na minha vida, né? Vitória tem 17 anos, ano que vem completa a maioridade. Estou casado com a Nara há 21 anos, né? Já é uma estrada, uma vida que estamos compartilhando juntos, né? E eu tenho o privilégio, né, de estar pastoreando hoje a primeira igreja batista em Parque União, que fica aqui no Complexo da Maré. Vou fazer 12 anos, esse ano completo 12 anos que estou ali. E Deus tem me dado algumas bênçãos, né? Além de pastorear a igreja, Deus me presenteou também com a possibilidade da formação em psicologia. Então, agora eu também atuo como psicólogo clínico e tem sido uma aventura, né? Pastorear a igreja, atender em consultório, tem sido algo muito bom que Deus tem proporcionado para nós aqui. Alegria do contigo. Com certeza, durante esse papo, você vai poder falar um pouquinho sobre essa questão da psicologia, né? A gente fala aí da relação de pastores e a psicologia, até no atendimento de colegas também, né? Enfim, as crises do ministério e em especial, a dificuldade de ter relacionamentos, né, com quem compartilhar. Acho que vale a pena aí você falar alguma coisa a respeito disso aí em algum momento desse nosso bate-papo aqui, para ficar registrado isso aí. Faz um jabá, a gente faz uma propaganda aí, bota seus dados aqui depois do dia. Vamos lá. Então, Sérgio, falar um pouco sobre a nossa amizade, né? A gente começou a amizade lá no seminário, e você mesmo falou aí, você começou a dar carona pra gente, né? Seu jeitão. Tinha uma turma que andava junto, não lembrar aqui, né? Pastor Disseu, Evaldo, né? Era uma das turmas há tempo que eu não vejo Evaldo, né? A galera que andava com a gente aí na carona, né? E a gente tinha história, né? Quando saía das aulas ali, alguns dias numa crise tremenda, né? Final de aula. Outros dias a gente vinha rindo ali, contando história. E era muito bom, cara. Era muito bom. Assim, dá saudade lá da colina, né? E eu lembro Eu não lembro direito como começou isso aí. Eu não lembro se nós fizemos o primeiro. Acho que o primeiro ano nós não fizemos juntos, não lembro. Eu sempre fui da turma da noite. Você também, né? Eu lembro. Você não lembra? Eu também. Sei que em algum momento a gente começou aí a ter um relacionamento e surgia aquela ideia, tá indo para lá e a Leopoldina era o nosso caminho, né? Acho que foi por aí, né? O Evaldo e o Dirceu andavam um pouco mais contigo, eu ficava ali pela Leopoldina, né? Pegava carona também com o Evanildo, era uma turma que vinha para Niterói, mas o pessoal de Niterói foi ficando para trás, e aí eu aguentei, aí pegava essa carona contigo. E a gente eu não lembro se o primeiro ano a gente fazia isso, não lembro acho direito. Acho que não. Eu acho que pelo menos 3 anos de seminário era um clássico, né?
E eu lembro, Domingos, de uma coisa interessante, que é o seguinte, que vocês brigavam comigo quando eu não ia. Eu não podia faltar. Quando eu faltava, vocês ficavam reclamando. Pô, que absurdo, cara. Como é que você falta a aula assim? A gente teve que pegar ônibus. Você é um desalmado, né? E aí eu lembro que a gente descia... Você ainda trabalhava fora, né? Você ainda trabalhava, não era só... Sim, né? Trabalhava no nacional, tinha que viajava, que não estava aqui no Rio. Aí eu lembro que eu deixava você na Leopoldina. Isso mesmo. O Dirceu ficava na Brasil, em frente a Deus e ao Amor. Eu acho que o Evaldo também ficava lá. Acho que o Evaldo ficava ali também, né? Então tinha aquela parada certa ali de todo dia. Mas era muito bom, né? A gente vinha aí, enfim, falando bem, falando mal, às vezes, aí da aula, essas coisas de seminário, né? A gente aprendendo ali e era um relacionamento realmente muito gostoso. Tem muitos fatos aí para a gente lembrar, né? Compartilhar com a turma, acho que é uma oportunidade aqui para a gente falar um pouco dessa coisa que acontece no seminário, né? Essa nossa relação e as histórias aí que a gente viveu juntos, né? Eu vou fazer um encontro desse com o Dirceu, acho que eu vou deixar aquela história da Leopoldina para ele contar, que o Dirceu sempre conta aquela vez. Ele se diverte com aquela história da Leopoldina, né? O Dirceu foi ano passado, o Dirceu ele veio passar férias no Rio, né? E ele ficou aqui em casa e foi muito divertido, assim, sabe? Poder lembrar de algumas histórias, assim, foi bacana. Ele realmente é um missionário da nossa turma, né? A gente começou ali com aquela turma gigante, um monte de gente dizendo que queria fazer missões, ir para missões e tal. E no final sobrou o Dirceu aí como missionário da nossa turma. Mas, assim, eu lembro que desse nosso relacionamento era muito bom, porque você era um cara mais experiente também, né? Você já tinha feito uma faculdade, né? Então, assim, você já tinha uma outra formação, né? Administração, não é isso? Isso. Foi a primeira que eu fiz. Então, você já tinha umas experiências aí de fazer trabalho, resumo, essas coisas. E a turma que estava fazendo ali o primeiro curso no nível mais superior, a gente ralava um pouquinho com isso, né? Então, de vez em quando, você dá mais força para a gente aí na hora de fazer os trabalhos e tal. Eu lembro de um episódio que eu comentei contigo, né? Aquele episódio em que a gente estava fazendo um trabalho, lembro de que era? Eu sei que o trabalho estava complicado a beça, o pessoal estava com dúvida. E aí, naquela época não tinha WhatsApp, esse monte de coisa, né? A gente trocava os e-mails e tal. E aí eu lembro que no meio dessa troca de e-mails, alguém falou assim, pô, me manda o seu trabalho para eu dar uma olhada e tal, porque o norte aqui, como é que faz o meu? Aí a gente já começou a falar assim, pô, esse negócio tá ficando esquisito. Aí eu lembro quem foi que falou, se isso foi eu, se foi o Dirceu, alguém começou a pedir isso. Aí daqui a pouco começou a rolar, vai trabalho para cá, trabalho para lá, a gente vendo como é que fazia. Aí no meio daquela troca de e-mail, você manda bem assim no e-mail, eu lembro disso. Pessoal, fazer o quê, né? Deixa eu ajudar vocês aí, do jeito que a gente está fazendo isso aqui, acho que não vai ninguém pro céu mesmo. Mas a gente se ajudava, né, cara? Era pesado aquele negócio. Eu acho que era um trabalho de psicologia, cara. Se eu não me engano, de psicologia. A gente tinha que ler um livro do Freud, não sei se era Totem e Tabu, acho que era isso, Totem e Tabu, ou... acho que era esse, um outro do Freud, não estou lembrado agora. Ninguém entendia nada, ninguém... galera, porque a gente chega no seminário, né, isso é comum acontecer, né, a chegada do seminário, assim, né, a gente recebe um chamado, entende isso na igreja local, né, na igreja local a gente entende assim que Deus está chamando a gente para ir além da membresia de uma igreja, né? E a igreja reconhece isso na gente, né? A ponto de quando a gente tem aquela evidência interna, né? Aí tem a evidência externa da igreja, quando a gente toma coragem, né, de dizer isso para alguém, né? Fala, pô, cara, eu acho que... E a igreja autentica isso, diz, é isso mesmo, a gente reconhece em você um chamado. Fala assim, você, né? Te reconhece chamado e tal, e manda a gente para o seminário. Na verdade, a gente tem uma ideia, às vezes, meio ilusória, né? Que vai chegar no seminário, ler Bíblia e orar, né? Então, o seminário, na verdade, ele é uma faculdade, ele tem um viés acadêmico muito forte, né? E aí, quando chega no seminário, a gente tem que ler aquele monte de livro, 300 páginas para a semana que vem, entregar. Pô,
Era pesado. não é fácil, não. É pesado. Não, É pesado. não. Eu lembro que no primeiro ano acho que eram 11 matérias e, Sim, cara, era um lance assim, cada professor passava 3 livros para ler para cada primeira parte do período ali, era uma loucura. E o hebraico com a Rosemary, cara, aquilo deixava enlouquecendo a gente, né? E a gente ralava muito, cara, a gente ralava. E é isso mesmo que você falou, né? A gente tinha uma expectativa, não uma expectativa acadêmica, e quando a gente chega lá, a gente percebe que tudo isso é necessário também, né, para o Ministério, essa é uma bagagem. exigência acadêmica, né? Sim, Não é que não seja espiritual, mas é uma exigência acadêmica, né? Trabalhos sim, acadêmicos mesmo, sim. elaborados É de uma forma base acadêmica. importante, que a gente acabou construindo aí nesse processo, né? Mas era bom a gente Falando, ser amigos, a gente poder se relacionar, a gente poder trocar ideia, e e isso tinha foi. galera que morava lá, né? Que assim, um pessoal que às vezes assim, fazia o seminário, né? Integralmente ali, e tinha gente, né? E Sim, tinha gente. A gente que trabalhava pra caramba e de noite ia pro seminário. Eu lembro que tinha um CD, até pouco tempo tinha aqui em casa, que o Wagner, o Vaguinho, sim, ele sim. ficava tirando foto da gente. Tem uma parte do CD, cara, que ele vai tirando as fotos da gente dormindo, assim, né? Porque tinham aulas, assim, que eram bem pesadas, e o seminário ia até 10h40 da noite. Sim, Você lembra sim, disso, Domingo? sim. Lembro. Era pesado. E assim, os Até professores 10. davam aula. Os professores davam aula para os caras que estudavam de manhã e e passavam o dia inteiro lá, e davam aula para a gente no mesmo nível. Assim. Se a gente estava o Sim. dia inteiro trabalhando e ia para lá à noite, a gente tinha que se virar. Realmente era Uma bem luta, né? A puxado. gente se manter acordado era uma luta, né? Aliás, foi uma peneira, né, cara? Você lembra, assim, na turma tinham mais de 100, na turma da noite tinham mais de 100 alunos no primeiro ano, na entrada, e a gente concluiu o curso com 40, né, juntando as duas turmas, a turma da noite e da manhã. Então, foi Sim, uma, foi uma peneira mesmo, foi uma peneira. Nós somos aí heróis, né, de nos passado naquele tempo. Inclusive, um dos tempos mais difíceis do Seminário do Sul, isso você quer lembra, nós dizer, né? tivemos 4 reitores, cara. Você lembra Sim, disso? nosso período foi um período de grande estabilidade ali, né? Sim, sim, Ideológica, assim, teológica, né? Ideológica, teológica, tinha um sim, movimento assim, sim, foi sim. bem intenso, né? Tivemos uns professores bem diferentes, né? Assim, o pessoal da outra época, todo mundo tinha, o mesmo professor acompanhava a teologia sistemática, o mesmo professor que seguia o Novo Testamento. Cara, nossa turma foi uma viagem, né? Cada hora chegava um professor diferente para a gente, de novo, de Antigo Testamento, sistemática. Então, a gente tinha que se adaptar ao trabalho de cada um. Enfim, acho que Sim. isso também enriqueceu a gente, né? Muito, muito, né? Eu acho que essa perspectiva do seminário, Domingos, assim, forjou a gente para muita coisa, né? Que vinha pela Sim, frente, né? Muita coisa, né? sim, Muita sim. coisa. E é bacana, né, Domingos, a gente perceber assim que a gente pode bater esse papo aqui, né? 15 anos depois, né? É. E, pô, a gente tá com a fé guardada, fortalecida. Sim, sim. Pode ser que as questões, assim, vocacionais amadureceram, ganharam uns novos formatos, uma nova Sim. visão, né? Também, né? Depois de 15 anos tem que amadurecer alguma coisa, né? Com Mas a certeza. gente continua com o propósito, né, cara? Continua amando a Deus, continua amando a igreja, né? Que é um desafio hoje, né? Muita gente começa a amar a teologia, começa a não amar a igreja, aí, né, fica uma coisa assim. A gente conseguiu vencer isso tudo, estamos aí, né? Depois de 15 É. anos, Você, ainda amando a igreja, amando a Deus, amando você, a... você pastoreou antes, né? Antes de Parque União, você pastoreou. Eu lembro que você lá na igreja você era seminarista também, né? Você foi auxiliar E lá. eu comecei seminarista em Olaria. No meio do seminário, eu migrei para a igreja de Ramos, onde eu fui ordenado, servi lá como pastor de famílias. Depois eu fui cuidar de uma congregação em Maricá, fiquei Sim, lá eu lembro 6 disso. meses lá numa congregação, e aí Eu lembro recebi o convite de Parque União, onde eu estou até hoje, né? Então, disso. assim, você tem mais experiência, você é o cara mais experiente aí da... Nada, mas eu só pastorei duas igrejas também. Agora, eu lembro que nesse tempo teve uma, assim, a gente, tanto eu quanto você, essa coisa de ter uma outra profissão também, né? Você já era administrador, eu acabei fazendo física, virando professor,
E eu lembro que, assim, esse era uma temática que a gente sempre conversava, né? Essa coisa do ministério, né? De algo além do ministério, do que o do ministério, de um ministério, de pontes para o ministério, né? Ou seja, um ministério que olha para além da igreja local, não só a questão do sustento, mas também as questões ideológicas mesmo, né? De como a gente enxerga como a igreja deve atuar no mundo, né? Eu lembro que teve uma época que você chegou aí lá para Macaé, não foi isso? Você teve umas Sim, propostas trabalhei boas lá. e teve que Sim, morar trabalhei lá, lá. né? E aí, quando você foi para Parque não, você estava lá em Macaé, ou você já tinha voltado? Não, quando eu trabalhei em Macaé, quando eu voltei, eu fui trabalhar um tempo na Junta de Missões Nacionais. Isso, E aí, quando eu isso estava mesmo. lá, eu recebi um convite de Parque União, e como eles gostariam de ter um pastor com uma dedicação um pouco maior lá, né? Aí eu deixei Sim, a junta e fiquei lá, exclusivo lá, né? sim. Eu acho que tudo isso é importante, né? A gente até relatar aqui que alguns pastores vivem crise com isso, nessa coisa de ter um ministério em tempo integral, ou ter um ministério e ter uma outra atividade. E eu acho que, de certa forma, a gente acabou tendo algumas experiências e entendendo, eu tenho entendido isso, né? Que esse ter uma outra atividade não é necessariamente apenas pelo sustento, né? Ele também traz para a gente uma visão um pouco diferente até da própria realidade da igreja, né? Você hoje aí com a psicologia acabou estudando, fazendo a psicologia durante o ministério, né? E agora Sim. já tá atuando, né? Dentro dessa questão que a gente está tratando aqui de relacionamento entre pastores, de amizade, eu vejo que tem muita gente adoecida com isso, né? Muita gente que tem dificuldades, não é fácil, eu digo mesmo, eu não sei, eu sou um privilegiado porque eu realmente tenho amigos que são pastores e são amigos, gente que a gente senta para bater papo, conversar, como gente normal, né? Às vezes as pessoas olham para o pastor como alguém que está acima da normalidade, né? Ou seja, e não é o nosso caso, a gente tem certeza daquilo que a gente é diante de Deus, da responsabilidade que a gente tem com a igreja e com as ovelhas do Senhor, mas a gente sabe que a gente é gente, né? Normal. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa coisa da relação entre amizade entre pastores, se isso tem sido motivo de doença, vamos dizer, assim, falta de saúde para alguns, consultórios de psicologia estão cheios por conta disso, em que a faculdade de psicologia te ajudou também. Acho que vale a pena você falar um pouco sobre isso aí. Sim. Eu acho que assim, toda profissão, né? E aí eu vou tratar a questão pastoral nessa ideia de que assim, poxa, o cara vive aquilo, né? Sim, Vive aquilo, vive intensamente aquilo, né? Alguns dos nossos colegas, né, vivem inclusive integralmente financeiramente daquilo. Então assim, sim, não tem como não olhar aquilo e dizer assim, pô, isso não é uma profissão, não. É daquilo que ele vive, é aquilo que toma sua vida, seu tempo, seu esforço. Então a gente pode chamar carinhosamente da sua profissão, ou seja, aquilo que está tomando a sua vida, né? Como toda profissão, o ministério também é um lugar que gera estresse, que gera adoecimento, que sim, gera também muita saúde e tal, né? Mas existem, como tem lugares que são tóxicos, que são difíceis, que são muito exigentes, assim, né? Que tem a possibilidade de abalar significativamente as emoções, o ministério igualmente, né? sim, Só que assim, o ministério tem uma aura por trás dele, né? Tem todo um dogma por trás dele, né? Essa figura pastoral, vista como até erradamente como o anjo, né? O anjo da igreja, né? O quase o infalível, aquele que é o exemplo para o rebanho, aquele sim, cuja família é absolutamente perfeita, aquele que não, então aquele em muitos momentos, né, Domingos, leva à perda dessa humanidade, né, dessa possibilidade assim de ser alguém humano e como humano falho, seus medos, toma sim, decisões equivocadas, precisa pedir desculpa, trata bem uns e às vezes erra na dose com outros, né? sim, Então, essa cobrança desse estágio de perfeição
dos pastores, né? Porque nós somos chamados para ser exemplo do rebanho, mas não somos chamados para ser perfeitos, né? Sim. Né? Então, assim, eu Sim. posso ser exemplo para o meu rebanho quando eu erro, dizer assim, gente, desculpa aí, eu exagerei na dose, ou então achei que sabia uma coisa e não sabia, eu estou sendo tão exemplo quanto se o cara, eu sou a última palavra e tal. Então, acho que Sim. é esse viés, né, dessa perfeição absoluta do pastor leva muitas vezes ao adoecimento. Sim. Né? Agora, Leva ao adoecimento. Agora, a dificuldade de relacionamento entre pastores, né? Esse estigma também de que o ministério é solitário, né? Na última entrevista, o pastor Jailton, que é de uma outra geração, disse que isso era uma marca, né? O ministério é Sim. solitário, a nossa geração acho que já começou a quebrar um pouco isso, né? O que você pensa a respeito disso aí? Solitário, é sofredor, né? O ministério está envolvido com uma dose de sofrimento elevadíssima que a gente precisa não lidar com o sofrimento, né? Essa é a questão, né? Você fala da psicologia, né? Porque, assim, a gente precisa saber lidar com o sofrimento. Tem gente que só suporta o sofrimento, né? Ministerialmente falando, suporta. E, na verdade, todos nós temos um limite para suportar sofrimento, para suportar solidão, para suportar palavras não ditas, né? Assuntos não resolvidos, né? Então, o que acontece? É absolutamente importante que o pastor ele tenha, né, amigos, colegas de ministério. A gente tem muitos, né? Sim. E são incontáveis. Nossas ordens, nossos tudo, a gente. Agora, amigos, eles, obviamente, né? Todo mundo é assim, né? Nós temos inúmeros colegas e poucos amigos. Amigos não são realmente... você não tem a mesma quantidade de amigos que tem de colegas, né? Ninguém Claro, tem isso. claro. Mas é absolutamente importante que a gente os tenha, né? E o amigo tem essa grande vantagem, que é alguém que a gente pode falar das nossas fragilidades, que elas não servem como ponto de ataque, eles não Sim. servem para interesses mesquinhos, elas não Sim. servem para... Eles servem, na verdade, para acolhimento, né? Os Sim. amigos, eles acolhem nossas fraquezas e falam, às vezes, coisas que ninguém tem coragem de dizer, né? Nos colocam limites que outras pessoas não têm essa coragem de nos falar, dizem dos nossos erros, dos nossos caminhos, né? Que talvez não sejam os melhores. Então, assim, todos nós precisamos de amigos. Sim. Você, por exemplo, você é um amigo, né? Você está na categoria do amigo. E olha que, Sim. assim, nós somos amigos que nós não nos encontramos Com com tanta uma frequência. frequência Sim. absurda, né? A gente se encontra, de vez em quando a gente se lembra um do outro e liga e marca Sim. e tal. Mas, por exemplo, eu lembro de você em momentos fundamentais na minha vida. Momentos em que essas questões ministeriais, né, em relação com igreja, relação com pessoas, relação com vocação, relação com um monte de coisa, né? E todos nós temos um momento em que a gente passa pela noite escura, né? Verdade. Verdade. Você foi um cara, e é um cara importantíssimo. Eu lembro dos momentos em que você trabalhava numa empresa ali consertava máquina de Xerox. Sim, aí perto de Benfica. Não, ali em Bom Sucesso, Bom Sucesso. Bom sucesso mesmo. A Isso. Brasília. Isso, foi um dos momentos super conturbados de transição de vida meu, né? E assim, eu lembro, que a gente marcava de almoçar Pertinho. num lugar até bem, assim, ai, ai. Aí é um pé sujo, brabo, mas assim, quanto você me ouviu, né? E quanto assim, você não julgou, acolheu, mas nos momentos mesmo que precisou, você falou, cara, em momentos eu lembro disso. Você falou assim, cara, você não está exagerando, não? Sim, você não está se cuidando, não? Você não está... esse é um papel do amigo, sabe? É de muitas vezes acolher isso e poder dizer assim, cara, será que você não está assim, olhando só para um lado? Não tem outros lados, assim, Verdade, eu né? lembro Então, disso. assim, eu vejo assim, quanto é importante essa amizade. Você foi fundamental nesses momentos meus de crises, né?
E assim, todos nós passamos momentos assim. Sim. Eu E ó, lembro. Eu lembro quando eu morava lá, desculpa de interromper, eu lembro que eu morava lá em Maricá ainda. E Vanise que ligou para você, não sei se você lembra disso, eu estava numa crise brava também, dessas aí de, enfim, cabeça, né? Não estava legal. E eu sou um cara que vivo tudo de forma muito intensa, né? E aí, o problema de viver tudo de forma muito intensa é que em alguma hora você está, né, lá em cima e você fala assim, caramba, e agora? Como é que baixa esse negócio, né? E aí eu lembro que Vanise ligou para você, e aí você me ligou do nada, falei assim, pô, a gente é amigo, mas a gente, como você falou, a gente, na correria, a gente não se falava com tanta frequência. O Sérgio me ligando, e aí depois que eu descobri que ela que tinha ligado para você ligar para mim, para a gente trocar uma ideia, porque ela sabia que você era um amigo de verdade, alguém que eu ia abrir o coração sem reserva, né? Ia falar nele, como é que eu estava vivendo, o que eu estava sentindo. E aí foi um grande apoio no momento ali, questões de casamento, questão de relacionamento com a igreja, enfim, trabalho, né? Então isso é legal, isso é legal. e aí, E Domingos, o que acontece é que assim, muitos colegas nossos, assim, eu estou falando isso não numa posição superior, muito pelo contrário, né? Eu acho que eu vivo mais em crise do que fora da crise, né? Mas assim, muitos colegas, né, estão vivendo esse ambiente de sofrimento mesmo, né? sim, E o único recurso que eles têm é fingir que está tudo bem. pô, Você percebe como é que isso é sofrido, né? Assim, é, qual o recurso que eu tenho, né? Então, assim, o papel da psicologia na minha vida, ele chega também, dentre outras questões, para também poder ajudar colegas, né? A terem o legal. seguinte, ó, tem um pastor que é psicólogo, cara. Então, assim, eu não consigo me abrir com todo mundo, mas eu posso ter um psicólogo que ele também é pastor, ele entende dessa dinâmica. Então, quando eu falar sobre vida de igreja, isso não é um troço estranho para ele, sabe? Sim, Então, eu também, a minha vocação na área da psicologia também tem a ver com esse viés de poder também acolher esses colegas, de que, assim, eu fico pensando assim, é muito sofrido, sabe, Domingos? sim, Quando você está passando por sofrimento intenso, né? E o sofrimento muitas vezes vem de fato do seu local de trabalho. E para muitos colegas, o lugar de trabalho é a igreja. sim. E o recurso que você tem é de fingir para as pessoas que está tudo bem, né? É. Assim, isso é muito É, adoecedor. e é um fingir, assim, não com a consciência do fingir, né? Não é como se viesse um peso de responsabilidade de ser esse modelo, de ser esse exemplo. E aí, até, não é para as pessoas entenderem assim, não é que o cara fala assim, não, agora eu vou fingir que eu sou pastor e vou fingir que está tudo bem. Não, não é isso. É que o cara tem sobre si um peso tão grande de responsabilidade que ele diz assim, cara, eu não posso me mostrar fraco, eu não posso me mostrar caído. Então eu boto um sorrisão e, igreja, vamos lá, e não, a gente vai superar. Quando por dentro o cara está destruído, né? Sim, Isso exatamente. é realmente pesado, assim. E uma coisa interessante que você falou aí é essa coisa de você ter pessoas que são amigas de verdade, mesmo que vocês não se vejam todos os dias, toda semana, Uhum. né? Você ter em mente que existem pessoas, que eu tenho um amigo, que eu tenho um pastor, que eu tenho alguém que vive o que eu vivo, e eu sei que a hora que eu ligar, eu falo, cara, vamos tomar um café, ou vamos bater um papo aqui, a gente vai poder ser a gente mesmo, né? Mesmo que a gente Sim, não esteja sem se falar há meses, sim. não tem diferença. Tem um interesse denominacional, não tem um Isso, interesse ministerial, não tem. Né, na verdade, assim, a gente tem interesse pela pessoa, isso, isso, pela pessoa, né? isso, Então, isso. assim, o ministério, às vezes, é um objeto da conversa, né? Porque é difícil a gente também se encontrar sem falar de igreja, né? É Porque a gente verdade. vive muito isso, a gente vive intensamente igreja, né? Eu acho que, assim, 70% das coisas que a gente fala, a gente está Sim, falando e pensando sobre igreja. sim, é verdade. É porque a igreja é Né? diferente das outras, o ministério é diferente das outras profissões, ele envolve o relacionamento na nossa vida, né? A família, a gente está inteiro ali, né? E isso é uma característica nossa, né? Uma característica minha, uma característica sua, é uma característica do Dirceu, ou seja, dessa turma que a gente construiu ali, a gente está inteiro demais ali. Então, quando a gente senta para bater papo,
é para a gente falar as coisas boas, as coisas ruins e falar de forma normal, né? Porque a gente não vê, às vezes, com outras pessoas, né? Sim. E a gente sofre por causa desse negócio, né? Na verdade, a gente leva tão a sério esse negócio, porque assim, tem gente que tá aí por aí, mas não leva a sério nada disso, né? Então nem sofre. A gente leva a sério e sofre pra caramba, né? Quando as coisas não estão indo bem, não dão certo, pessoas que às vezes fizeram coisas que a gente não esperava, decepções, traições, nossos erros, né? Do tipo assim, cara, estratégias maravilhosas que a gente elaborou e que na verdade eram lindas no papel e na prática um desastre, né? A gente sofre por causa dessa questão, né? Então, assim, é legal quando a gente tem, de fato, amigos, né? Com que a gente possa compartilhar, principalmente esse aspecto que eu acho bacana, Domingos, assim, os nossos fracassos, né? Sim. Eu lembro, assim, algumas conversas nossas, assim, né? De encontros nossos, que foram permeados, assim, sobre, assim, cara, muita coisa Nada certo. tudo errado, não acertei, eu achei que era de um jeito, então, como é que você está fazendo? Aí a gente olha, pô, caramba, cara, eu fiz tudo errado, eu achei que sabia tudo desse negócio, não sei, vou ter que recomeçar. E sem aquela coisa, sem aquele olhar de cima dizendo, tá vendo, você... Não, aquela coisa assim, Igual. vamos lá. O que você precisa, né? Aquela coisa assim, o que você precisa? Não uma coisa de esconder, né? Não é de um concorrente falando com o outro, né? Mas que assim, cara, você precisa de quê? Ó, eu fiz isso aqui, tem isso aqui e tal. Isso é muito bacana. Eu louvo a Deus pela sua vida, Domingos, porque assim, Também pela sua. você é um amigo, né? E uma das marcas da sua amizade é a sua presença nos meus momentos de crise. Né? A gente já, pô, fez coisas legais juntos, assim, mas é Verdade. muito interessante assim, a tua chegada, né? A tua presença em momentos que foram assim decisivos, transições da minha vida, né? Que foram difíceis, assim, que pô, exigiu muito de mim. Eu lembro você presente aí, rapaz, né? Com esse sorriso aí, com esse jeitão seu aí, professor de física, né? Dizendo assim, e aí, cara, e aí? Fala aí, o que tem? O que houve? Cara, como faz diferença na nossa vida isso, né? Como Muita faz? coisa. Muita coisa. Muita coisa. Bom demais, cara. Bom demais. Campeão, ministra para nós uma palavra aí, né? É sempre bom a gente ouvir, para mim, para quem vai estar ouvindo aí nesse nosso bate-papo, o que Deus tem falado ao seu coração para a gente aí. Então, foi pensando nesse papo aqui, que eu lembrei de um texto, deixa eu só abrir aqui o celular para a gente ler. Um texto do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro que tem me inspirado muito. Me inspirado muito. Porque existem momentos em que a gente está mais filósofo, né? Você não é muito, não, porque você é o cara das exatas, né? Pois é. Cientista, todo cientista é um filósofo também, né? A gente está mais filósofo, tem períodos que a gente está assim, buscando a questão assim, mas e como é que isso se materializa? Como é que isso se dá na prática, né? Então, a gente falar sobre amizade é uma coisa que a gente pode filosofar sobre amizade, sabe? Falar da beleza da amizade. Domingo passado eu preguei na minha igreja sobre felicidade, né? Então, felicidade é uma coisa que a gente fala pra caramba e experimenta às vezes tão pouco, né? Que a gente pensa que felicidade é uma coisa que a gente tem, mas felicidade é uma coisa que a gente experimenta, né? Então, eu posso falar sobre felicidade e não me sentir feliz nunca, né? Da mesma forma, essa questão da amizade, eu posso muito falar de amizade, mas eu não posso nunca ter experimentado ou não experimentar a sensação de ser amigo, né? E aí, Provérbios capítulo 18, por que estou falando de Provérbios? Porque o livro de Provérbios não é um livro de filosofia, né? Ele é de dizer assim, ó, isso, 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 isso. Ele trabalha em ações e consequências, ele trabalha, né, em movimentos e resultados, né? Então, Provérbio 18 é muito interessante. Ele diz assim, ó, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez.
quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, né? Em outras versões diz que se insurge contra a sabedoria, ou seja, Não. vai de contra aquilo que é sábio, aquilo que é bom, né? E é muito interessante a ideia do quem se isola, né? Porque não é a ideia de aquele que é isolado, mas a ideia de quem se isola é aquele que toma iniciativa, que toma o posicionamento, que intencionalmente, às vezes assim, não é que ele desejava tanto, mas faz. E o resultado de quem faz, a gente colhe. Resultado das nossas ações. Eu não Verdade. queria roubar, roubei, fui preso, tudo bem. Eu não queria, mas fiz, o resultado é prisão. Então, esse texto é interessante, diz que quem se isola, quem intencionalmente busca esse distanciamento de todo mundo, que olha todo mundo com essa desconfiança, que não consegue confiar em alguém para falar sobre suas fragilidades, seus Verdade. fracassos, seus medos, né? Ele, na verdade, busca interesses egoístas, porque, na verdade, faz isso por causa de si próprio, né? Mas o resultado é que ele se rebela contra a sensatez, se rebela contra a sabedoria. E a rebelião é uma coisa interessante, né? A gente se rebela que a gente vai contra. A gente vai contra, a gente luta contra. E se tem uma coisa que o livro de Provérbios nos ensina, assim como o livro de Eclesiastes também nos ensina muito, é que a sabedoria, a sensatez é uma coisa que a gente deve buscar. E o texto de Provérbios está dizendo que ele se rebela contra a sabedoria, se rebela contra a sensatez, né? A sensatez é algo que a gente busca. Quem se isola entra em rebelião com aquilo que mais precisa, né? Então, quem se isola entra em rebelião contra aquilo que mais precisa, que é a sabedoria e a sensatez. Então, assim, o que eu queria, assim, que esse nosso papo, né? Que ele vai, né? Ele vai estar aí na rede, né? Seus amigos, né, vão acessar. E quem sabe alguém está nesse processo, né? É um processo de rebelião. Verdade. Isolado porque se sente sozinho, ou isolado porque se sente superior, ou isolado porque se sente inferior, não importa. Mas quem está isolado, que faça, né, esse movimento contrário de anti-isolamento, buscar uma ou duas pessoas que possa se identificar, que possa confiar, que possa, de fato, poder falar sobre tudo aquilo que lhe faz sofrer, sobre aquilo suas derrotas, seus fracassos, seus medos, né? Porque fazendo isso, na verdade, está se tornando aliado, né? Da sabedoria, da sensatez, né? E que seja assim, né? Amém. E os psicólogos estão aí para isso também, né? Amém. Para ajudar de uma forma diferente, né? Do amigo, é diferente do amigo, mas com recursos técnicos diferentes, mas o objetivo nosso é, de fato, acolher e ajudar pessoas a passarem por aquelas fases, aqueles momentos que são, de fato, difíceis, que acontecem na vida de todo mundo. E aí, se aliar com a sabedoria e fazer o melhor que pode, né? Para servir a Deus, servir a humanidade e viver feliz nesse tempo aí de tantas doideiras, né? Então, que bom ser essa palavra sua e seja um ato de coragem, né? Para quem está ouvindo e às vezes precisa ter essa atitude também. Queria falar uma coisa a respeito de você também, rapaz. Uma coisa que eu te admiro aí foi, lá no início, o fato de a sua coragem, né? Você estava bem empregado, né? Você tinha uma vida boa, né? E eu lembro que você sempre foi um apaixonado pelo ministério, né? Colava ali com os cabeções lá, o Franklin Ferreira, essa turma boa aí, e teve uma excelente formação, mas é admirável a coragem, né?
e o amor que você teve, essa dedicação por isso, ou até esse sofrimento, às vezes, pela igreja, né, como você disse, porque é uma característica sua, né? Você mergulhou de verdade no ministério e Deus, com certeza, tem te honrado e vai continuar honrando isso aí, porque é para a glória dele, né? Não é para a glória nossa. Campeão, foi bom demais esse tempo. Vou deixar você fazer as considerações finais. E aí, valeu a pena? Você acha que vale a pena continuar fazendo esse encontro com outros? Olha, Domingos, você é um cara excepcional, que a gente tem um carinho imenso, né? Então, assim, eu acho, é claro que além de mim, você tem outras pessoas aí que você tem abençoado muito e tem compartilhado vida. E eu acho que você deve fazer isso. Você deve fazer muito isso, né? Porque num tempo de poucos amigos, né? Lembrar dos amigos, compartilhar a vida, vai ser muito inspirador, né? Para que a gente possa se abrir e, quem sabe, né? Outras iniciativas começam a surgirem. Eu estou até pensando em plagiato aí, né? Atuar. Mas a ideia é essa mesmo. A ideia é essa. Eu falei disso desde o início. Seria muito legal que outras pessoas fizessem isso com outros amigos, né? Eu falei assim, eu dou até um suporte técnico aí, se for o caso, para a coisa acontecer, que eu acho que vale muito a pena, com certeza. Pastorzão, faz uma oração para a gente aí, né? Claro, meu amigo, Se considera claro. mais alguma coisa, fica à vontade, depois ora para nós Eu louvo agradecer. a Deus pela tua vida, pela tua família, louvo a Amém. Deus pela tua simplicidade, né, cara? Isso é uma coisa. Dos amigos, você foi um dos caras que mais estudou, né? Que mais estudou, né? Você foi além do que a gente pensava, né? De fazer, você foi bem além. E assim, nada disso roubou de você essa simplicidade, esse carinho que você tem, esse jeito mostarda de ser aí. Paizão, paizão. Esse jeito mostarda de ser, esse jeito seu. E assim, eu louvo a Deus, porque esse é um tempo de endeusamento da ciência. E olha que eu sou um cara que acho que a ciência tem um papel importantíssimo. Mas não, Ela gente. só não se torna Deus. E aí você conseguir ser um cientista, um cara envolvido com a ciência e não só manter a sua fé, porque manter a fé é uma coisa, né? Você amadureceu a sua fé. Você continua servindo a igreja do Senhor Jesus, né? Você continua amando a Escritura, você continua amando sua família, né? Você continua falando de discipulado, é muito mais barato, né? Assim, cara, a gente fica, sabe? Você fala de discipulado, um cara que me chamou para a gente fazer a viagem missionária, né? Olha que maneiro, sabe? Então, assim, eu acho que essa interlocução que você consegue, né, entre os campos da ciência e uma fé cada vez mais apaixonada pelo Senhor Jesus, né? Esse serviço à igreja é muito inspirador, viu, Domingos? Então, assim, Legal. obrigado. Você me inspira muito, você me Amém. inspira. Não farei física, não farei nada disso. Mas você me inspira, né, em vida, tá? Então, dê um braço aí na Vanise, na Rebequinha, na tua igreja querida lá. Poxa, que vocês passem por esse tempo difícil aí Amém. e cheguem os dias abençoados, os dias de muita prosperidade, de muita alegria com a tua igreja e com a tua família aí. Tá bom? Amém. Recebe um abraço meu, da Nari e da Vitória, e lá da igreja de Parque União também. Tá bom? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, eu quero, no nome de Jesus, agradecer ao Senhor, porque o Senhor me deu amigos, e um desses amigos é o Domingos. Eu louvo a Deus pela história que nós temos, pelos momentos que vivemos, pelos caminhos que seguimos, cada um seguiu o seu caminho, caminhos diferentes academicamente, profissionalmente, mas nós estamos plenamente unidos na paixão pelo Senhor, no amor Amém. pelo Senhor, na paixão pela tua igreja e no desejo de ver o reino de Deus implantado aqui nessa terra. Por isso eu quero te agradecer, Pai, pela inspiração que é a vida dele, a família dele, e pedir que o Senhor derrame sobre ele, sua igreja, sua família, seus amigos, preciosas bênçãos. Continua cuidando desse teu filho, continua cuidando da igreja do teu filho, da família do teu filho.
E assim, ó Deus, nós possamos, até o último dia de vida nosso, possamos te servir e honrar em cada ação nossa, em cada decisão nossa, em cada passo nosso. Abençoa as pessoas que também vão assistir esse vídeo, Pai, que sejam inspiradas por essa conversa, que sejam inspiradas pelo Senhor, que te sirvam cada vez mais e melhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, campeão. Deus abençoe. Beijão aí na Nara, beijão na Vitória. E a gente continua Obrigado, junto. meu amigo. Um abraço. Deus te abençoe. Obrigado. Parabéns aí pelos 15 anos. Obrigado. Você também, né? Isso aí. Deus te abençoe, Lindão. Um abraço. Tchau.